Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar e hoje um programa especial. Nós vamos tratar de uma organização humanitária que tem projetos no Brasil e no continente africano. Fraternidade Sem Fronteiras. Nossos convidados são Edgar Miguel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Sidney, um prazer estar aqui com você. Graças a você e ao seu contato com a Eliana, nós estamos podendo falar sobre esse assunto hoje. Que ótimo. Eliana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, né? E obrigada, né, por essa conexão que a gente já tem há tempo. Sim. Obrigada. E o telespectador vai querer saber assim de início, Edgar. Em primeiro lugar, por que você sugeriu que nós trouxéssemos a Eliana ao programa? O conceito, a ideia, né, o objetivo do Fraternidade Sem Fronteiras está no nome da organização. É realmente que a fraternidade não conheça fronteiras entre as pessoas. E a forma como ela executa isso me pareceu muito diferenciada e muito honesta. Eu conheci várias pessoas que participam da organização, em especial a Eliana, que me mostrou mais profundamente. Conheci também o fundador, estive em outros locais onde a fraternidade atua, como por exemplo um local em Uberlândia chamado Fraternidade na Rua, que é um dos projetos, né, que atende moradores de rua. Então eu conheci de perto muita gente que trabalha nisso e me tocou profundamente a ideia e a execução. Eliana, como é que você foi entrar nesse trabalho que, por si só, o próprio título já demonstra ser grandioso e faz um apelo à humanidade para que ela seja fraterna? O que a chamou para esse trabalho? E faz tempo que você está ligado a esse trabalho? Estou desde 2017 e eu acho que né, enquanto estamos na busca de um rumo, de um caminho, em algum momento isso foi muito forte para mim. Foi quando, numa busca pela internet, né? O primeiro link que veio foi o da organização Fraternidade Sem Fronteiras, eu não conhecia até então. E quando eu abri as primeiras imagens e os primeiros textos, houve uma conexão imediata, né? Esse movimento existe há muito tempo? Desde 2009. Wagner chegou, a primeira vez que ele chegou na África foi em 2009. Quem chegou? Wagner, que é o Quem fundador. é Wagner? Wagner Moura, que não é o artista, não, né? Mas de forma impressionante e assim... o gostoso de saber um ser humano comum, né? Isso é sensacional. Que nenhum incômodo também, né? Particular dele, é uma história muito bonita que vale a pena assistir pelas redes da fraternidade, a história dele de como tudo começou. Chegou em Moçambique, né? A única coisa que o Wagner tinha de direcionamento ou de escolha ou de critério para ele é que fosse algum lugar que ele pudesse se comunicar com mais facilidade, porque também não tinha o inglês, não tinha o francês. Então, acabou indo para um país que falava português. Ele é algum sacerdote, algum pastor? Não, ele é um microempresário. E ele há alguma conotação religiosa? Não há nenhuma conotação religiosa. Quer dizer que você tem voluntários, colaboradores de várias origens, várias fontes e vários países, talvez? De vários países, de várias etnias, de várias cores, de várias doutrinas. Essa é a experiência, né, de viver a fraternidade. Qual foi a sua primeira impressão ao chegar à África? É aquilo que a gente imagina? Porque a África do Sul, por exemplo, tem coisas grandiosas, ricas e uma população até de um certo grau cultural e financeiro.
Mas, por outro lado, passou o Mediterrâneo, nós estamos na grande Europa, a rica Europa. E os iates passam ali pertinho da África, mas não param para se comunicar ou para se preocupar com os problemas da África. É isso mesmo que a gente imagina? Porque às vezes, lá de fora, então quando eu estava no exterior, eu falei em Brasil, a pessoa falou favela, mas ele nem sabia o que era favela. Mas tem uma ideia assim de que no Brasil as coisas precisam ser arrumadas. É isso que a gente pensa da África? É o que acontece lá? Olha, acho que essa resposta, se eu desse só pelo olhar, né, que nós temos como trabalho humanitário, talvez eu reduziria demais a riqueza que tudo aquilo tem, né? Se nós formos falar dessa necessidade, dessa realidade que esses nossos irmãos vivem, talvez eu não consiga nem descrever. Ele é maior do que aquilo que a gente chega nos nossos ouvidos ou de alguma forma informação. Mas com respeito a gente não pode reduzir só a isso, né? São infinitamente, é uma riqueza que a gente ainda desconhece aqui, né? De humanidade. Edgar, nós estamos no final desse bloco e no próximo eu vou citar um livro que eu escrevi em que desde tempos imemoriais a África é explorada por nós, pelos europeus, enfim, e o Brasil também fez parte disso. Eu quero que você me fale a respeito, sob o aspecto filosófico, o que essa organização, a importância dela para que a gente tente pensar em minimizar essa situação. Não saia daí, daqui a instantes estaremos de volta com a continuidade deste programa que vai ser muito rico. Eu agradeço já a presença dos nossos convidados e você vai tomar conhecimento aí de coisas boas e outras nem tanto, mas que precisam ser conversadas. Voltamos no instante. Estamos de volta para o Despertar de hoje, que traz um assunto de muita importância, muita seriedade. Estamos falando de uma organização, Fraternidade Sem Fronteiras, e alguém aqui do Brasil, de repente, foi até a África e deparou-se com problemas sérios e fundou uma organização que já tem um certo tempo de existência. Quanto tempo, Edgar? 15 anos? 15 anos. 15 anos. Edgar, no bloco anterior eu deixei no ar uma pergunta que eu escrevi um livro com a exploração de duas tribos lá da África, elas quase que foram dizimadas.
E muitos países da Europa e também o próprio Brasil exploraram e às vezes estão até hoje explorando as riquezas da África. Sob o ponto de vista filosófico, Edgar, como é que você encara isso? Bem, sob o ponto de vista filosófico e moral, né, todo prejuízo que a gente causa a alguém ou a um conjunto de pessoas gerará consequências, sabemos disso, né? Então, a gente sabe e precisa ponderar que se o indivíduo tem responsabilidade, a nação também tem, as nações também têm. Existe o espírito coletivo do Brasil ou de qualquer país, né? E a responsabilidade também recai sobre o povo, né? A África há séculos é explorada, né? Você me fez lembrar daquele poema magnífico de Castro Alves, né? Vozes da África, onde a África chora pelo que fazem com ela. Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Exatamente. Então, nós como pessoas, particularmente, temos alguma responsabilidade, muitas vezes pela omissão, né? Pelo descaso, mas o povo que permite que determinadas ações sejam tomadas ou não sejam tomadas também, coletivamente, tem suas responsabilidades. É fantástico imaginar a grandeza da justiça divina que sabe distribuir corretamente os níveis de responsabilidade. Edgar, eu vou tratar com você de algumas questões assim, citar algumas questões mais morais e filosóficas, porque eu sei que a Eliana não tem motivação religiosa para o assunto. Mas nós podemos pensar alguma coisa sobre o assunto. Existe uma suspeita de que alguns descendentes do Holocausto que reencarnaram no Brasil e se fixaram no sul do Brasil estejam sofrendo algumas consequências do passado. Você concorda com essa ideia ou não? Eu concordo que essa é uma ideia possível, né? Nós temos relatos em vários livros psicografados de europeus do século de 1500, 1400 que reencarnaram na África e possivelmente pós isso no Brasil também. Então nós sabemos que a justiça divina e a bondade divina consegue localizar o ser que necessita de uma experiência específica no melhor lugar para que ele evolua na direção da felicidade. Então eu acho totalmente possível. Daí até dar garantias me parece impossível, claro, pelo menos a mim. Claro. Mas acho totalmente possível que isso ocorra. Eliana, quando você está na Europa, com toda aquela cultura, com toda aquela riqueza, e você passeia ali pelo Mediterrâneo, alguns quilômetros ali, inclusive há vários roteiros que incluem Marrocos, que está grudadinho ali aos grandes problemas da África. A que você atribui essa indiferença, eu vou falar dos europeus, mas nossa também, porque nós estimulamos a escravidão, exploramos muito os africanos. A que você atribui essa... Porque nos bastidores nós falamos sobre a indiferença. Essa indiferença é a invisibilidade deles ou você tem alguma outra ideia? Eu vou responder como Eliana e não como Fraternidade Sem Fronteiras de Organização, né? Até porque acho que isso é uma visão individual, né? Eu acredito ainda com pouco, né, de entendimento que eu tenho ali, porque cada vez que a gente vive essa experiência parece que a gente entende menos e não entende mais, né? Eu acho que essa é proposital, né? Quanto menos eu mostro, menos eu falo, eu tenho mais oportunidade de explorar ou de fazer uso de alguma situação ali. Traduza isso. Você acha que
o povo mundial ainda não descobriu ou tem um descaso para com os problemas da África? Acho que um pouco de tudo isso. Existe um descaso, existe uma fuga de não querer saber. Eu percebo de algumas pessoas que não querem ouvir falar da história, porque a partir do momento em que eu sei, eu sou responsável por aquilo também, então é melhor com que eu não saiba, é melhor com que eu não passe por esses lugares, né? Eu vou fazer conexão em Marrocos e já vou direto para a Europa, né? Eu não vou fazer conexão em Moçambique, né? No Congo, no Malawi. Também existe isso, né? Esse silêncio velado pelo interesse, né? Eu acredito muito. Se nós podemos fuçar em todas as redes sociais, nós não vamos achar a real história do que está acontecendo hoje na República Democrática do Congo. Não vamos saber. E você, estando lá, conseguiu ficar mais a par da realidade africana? Da vivência do dia a dia? Sim, com certeza. Quais são os problemas principais que a sua organização trata? É comida, instrução, é saúde, hospital? É um caminho, né? Quando você chega, é óbvio, evidente que a primeira urgência é tirar o risco da morte pela fome. Essa é a primeira urgência. Ainda existe esse risco? Se ainda existe, muito, muito. Eu acho que nós uma vez trouxemos um número. A cada 1 hora, 500 e tantas pessoas morrem de fome, onde essas crianças, esse número, o maior número é de crianças e o maior número é de crianças que estão no território africano. Mas existem partes da África que estão muito evoluídas. A África do Sul, por exemplo, tem muitos prédios, muitos empresários. Essa facilidade de vivência é só na África do Sul? O resto não? É isso? Não, é só a África do Sul é um caso à parte. E Eliana vai responder também, né? E quando todo esse poder e essa condição diferenciada acaba tornando também ela uma opressora. Então, a gente já o africano indiferente ao próprio africano, ou explorando o próprio africano, né? No próximo bloco eu vou voltar a falar com o Edgar, porque é preciosa a manifestação dele, porquanto ele, fora da organização, a gente aqui do Brasil costuma dizer que a faixa etária de morte da África é muito baixa, e eu quero ver com o Edgar, sob o ponto de vista espiritual, se isso está previsto pela divindade, pelos organizadores, pelos protetores espirituais do nosso país. Não saia daí, voltaremos no instantinho. A Terra está passando por uma profunda transformação espiritual, caminhando para uma nova era de luz e paz. Mentores celestiais, como luzes brilhantes e serenas, descem ao planeta para guiar o processo de regeneração e harmonia cósmica. Aqueles que cultivam o amor, a caridade e o bem em seus corações são os herdeiros deste novo tempo de esperança. A própria natureza floresce com mais vigor, refletindo a energia de cura que agora envolve cada ser e cada canto do mundo. Enquanto as energias pesadas se afastam para outros horizontes, a Terra se torna o lar definitivo dos espíritos que buscam a paz. Amanhece para a nova Terra, um planeta renovado pela vitória do bem e pela luz da evolução eterna. Bem-vindos ao Despertar.
Estamos de volta. O programa de hoje muito sério, muito importante, que está trazendo para nós elementos extraordinários de reflexão. Edgar, sob o ponto de vista espiritual, por que tanta gente sofre na África? É um castigo de Deus? De forma nenhuma. Jamais, jamais. Não há castigos na vida, né? Eu acho que a África é necessária. Nós vivemos um contexto onde nós necessitamos, Sidney, e essa é a minha opinião, de experiências que nos sacudam a alma para que a gente desperte, né? O conforto não é capaz de fazer isso, né? A satisfação plena não é capaz de sacudir a nossa alma. Mas eu e você nascemos no sul maravilha do Brasil, onde não há vulcões, não há guerras civis, não há aquela miséria que a gente imagina que exista na África. Por quê? Nós somos melhores que eles? De forma nenhuma. Você sabe que muitas vezes o doente precisa se fortalecer para ser submetido ao tratamento realmente que cura, né? Talvez nós estejamos aqui para nos fortalecer para os grandes tratamentos. Eu enxergo as provações da vida como tratamentos que nos ajudam a nos curarmos. Eu estou escrevendo agora um artigo, inclusive ele saiu muito longo, vou ter que diminuir um pouco, que fala dos espinhos. Uhum. E às vezes a gente encara o espinho como uma coisa muito ruim, mas você está dizendo que tem um outro ângulo na questão? Sim, um ângulo que nós precisamos cada vez mais ter. Enquanto a gente considerar a vida um parque de diversões que precisa ser bom, nós viveremos frustrados e profundamente iludidos. A vida encarnada é uma vida de aprendizado. E eu desconheço a melhor forma de aprendermos a não ser os grandes desafios que a gente tem. A dor é necessária? A dor tem sido necessária, mas não a entendo obrigatória. Mas ela é necessária pela dureza do nosso coração. Pelo menos para aqueles que insistem em não ver ou trilhar um novo caminho. Sim. Às vezes, analisando a mim mesmo, Sidney, eu vejo que para eu resolver determinada coisa, parece que eu vou precisar da dor. Porque pela análise, pela reflexão, pelos estudos, parece que eu não estou conseguindo mudar os meus sentimentos. É sobre isso que eu estou falando. O fato de eu fazer uma reflexão e verificar os momentos mais difíceis da minha vida, dá para detectar dentro de mim mesmo alguma coisa que, vamos dizer, comum nesses momentos? Aconteceu isso comigo de ruim porque eu preciso melhorar neste ponto. Eu acho que é uma reflexão necessária. É necessária. E eu insistiria para que a gente mudasse a forma de ver. Não existe coisas ruins acontecendo. Existem só coisas que nós não sabemos viver. Necessárias. Necessárias. Pelo menos existem coisas desconfortáveis e difíceis de serem vividas. Algumas tremendamente difíceis. Por isso que, falando dessa forma tão suave que eu falo, que eu sei que e é de propósito, eu quero trazer uma nova perspectiva sobre as coisas tremendamente difíceis que a gente vive, necessárias e curativas. Eliana, a expectativa de vida da África, de uma maneira geral, você diz que eu devo colocar à parte a África do Sul. Tirando a África do Sul, a expectativa de vida é baixa mesmo em toda a África? Em toda a África eu não vou saber responder porque são, né, muitos países e situações muito diferentes. Mas vou dizer de Moçambique, né? A gente tem notícias. A última informação, a expectativa de vida era de 45 anos. Olha, então melhorou, porque os meus dados são de 30 anos. 45 anos. E a gente, aqui no planeta Terra, tem que ter uma responsabilidade chamada em relação a isso. Foi isso que impulsionou você para entrar nessa organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras? É isso que despertou o seu chamado, a sua ida para a África? Não, eu talvez não tenha muita clareza do que me levou, né? Eu me deixei
nessa busca, né, de um sentido para alguma coisa, né, para a vida, para olhar de uma forma diferente. A África foi o que me deu essa oportunidade. E, emendando essa resposta do Edgar, a África é o nosso caminho de cura. Então, isso é forte. Vamos tirar as necessidades, né, que elas são reais, elas existem, mas se nós queremos nos encontrarmos de novo como seres humanos, a oportunidade é com eles. Então não basta a gente ir para a igreja rezar ou cantar hinos, nós temos que fazer alguma coisa. É o amor em ação, né? Esse é um lema da fraternidade, amor em ação. Eliana, nós estamos no finalzinho do programa e nós não podemos deixar de responder uma pergunta do telespectador. Se o movimento é tão importante, como que eu posso fazer parte dele? Porque eu tenho minhas dúvidas em relação a toda essa publicidade, vamos ajudar, tal coisa. E o Edgar está avalizando o seu trabalho. Como que nós, os telespectadores, podemos colaborar, ajudar, minimizar a situação que você tem encontrado lá na África? Dá um telefone, uma chave Pix, olhando para aquela câmera ali, e pode conversar à vontade agora com o telespectador. Bom, todo o projeto ele se sustenta a partir de um apadrinhamento. O que é um apadrinhamento? Um valor fixo mensal, né, que você faz, né, e aí você escolhe pelo seu coração qual é o projeto, independente disso. Com esse valor é que a gente faz com que tudo lá aconteça. Diga, por favor, um número de telefone, um contato. Eu acho que a melhor forma hoje é através das redes sociais. Então, no Instagram, @Fraternidade Sem Fronteiras. Repita bem devagar. @Fraternidade Sem Fronteiras. Pelo Instagram vai ter todas as informações, todos os vídeos, os links, né? Tudo o que acontece, as caravanas, enfim. Eu acho que hoje a melhor forma é rede social. Desde já eu quero convidá-los para retornar ao programa numa outra oportunidade. Muito obrigada, com muito prazer. Muito obrigado a você pela companhia, você viu a seriedade do tema, nós vamos trazê-los de volta e espero que você, como eu, também se sensibilize com essas realidades que nós podemos e devemos minimizar. Na próxima semana estaremos de volta.